Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um galho com rosas vermelhas. Mas antes quero compartilhar um trechinho da palavra. Aqui em Salmos, capítulo 108, versículo 12, diz assim: Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque em vão é o socorro da parte do homem. Aqui nós temos o risco, duas rosas, dois botõezinhos. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nesse trabalho, nós vamos começar pelo fundo. Aqui no trabalho todo, eu vou usar 5 pincéis, 3 deles, número 4. Veja que um tá comprido, o outro também, o outro tá bem curtinho e bem aparadinho. E vou usar um número 6 e um número 8 com um pouco mais de cerda. Esse tecido é Estilotex, ele é assim bem durinho, bem... E já tem um acabamento aqui, ó, maravilhoso. Com rosas vermelhas e fundo escuro. É o que nós vamos fazer aqui. Como eu não vou usar água, a tinta pura, ela fica pesada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pincelada de clareador no pratinho. Eu vou colocar, tô usando aqui verde pântano, também no pratinho. Eu vou dar uma pincelada ali no clareador, uma pincelada aqui no verde pântano. E eu vou preencher com todo cuidado, fazendo todas as voltinhas, toda essa área do fundo, aqui, ó, aqui, aqui, aqui. Eu vou sair um pouquinho pra fora, vou sair aqui um pouquinho pra fora. Olha como eu fiz. Aqui tudo preenchido, cantinho preenchido. Não lavei meu pincel. Peguei o mostarda. Eu vou fazer aqui, ó, pegando mostarda, pegando também o clareador. Eu vou finalizar aqui, ó, esse cantinho. Saí do verde pântano, passei pro mostarda e limpei meu pincel. Olha como eu não cheguei com a tinta até a borda. Meu pincel foi limpo. Posso fazer aqui, ó, também algumas manchinhas assim com mostarda. Se você não tem mostarda, você pode usar o ocre, amarelo ocre. Você pode usar um amarelo mesmo, um outro amarelo que você tenha. Eu vou colocar ainda aqui mostarda, clareador, e vou dar uma finalizada aqui. Eu não quero que o fundo apareça muito. Os elementos eu quero que saltem para fora do trabalho. Aqui nesse cantinho, eu vou usar uma outra cor. Eu vou usar o azul hortênsia, que eu vou colocar aqui também. E eu vou passando do verde pro azul. Olha, vai ficando, aqui já tá misturado, vai ficando mais clarinho. Vou limpando o meu pincelzinho número 4. Nem cheguei no final dos cabinhos. Esse cantinho aqui, eu vou voltar com o pântano, com o ocre, mas também não vou chegar, não vou preencher. Eu vou deixar esse ocre se perdendo aqui. Ó, não precisa, não quero fazer aquele muito lisinho. Isso demanda tempo e não tem necessidade. Mas se você quiser, vai trabalhando aqui com o clareador e com o pincel quase limpo de tinta
e vai finalizando. Aqui, esse canto, eu vou deixar bem escuro. Então, eu vou começar com verde pântano. E vou terminar um pouquinho com o ocre, igual eu fiz ali em cima. Lembrando que aqui eu tenho uma linha. Pra gente simular a borda de uma mesa. Olha, terminei aqui. Agora, esse canto aqui já preenchi também com um verde pântano praticamente puro. Aqui, ó, esse cantinho aqui também vou preencher. Aqui eu vou fazer só um pouquinho, não vou avançar muito pra fora. Eu vou continuar com o ocre aqui e desse lado vou colocar o azul. Eu já mostro pra você. Olha como ficou. Agora, nós já vamos começar nas folhas. Eu vou fazer estas folhas aqui de cima, para você ver como vai ficar. Aqui, eu vou começar por esta que está dobrada. Quando ela tá dobrada, você tem que imaginar que essa parte aqui, ela virou por cima daquela outra ali. Isso quer dizer que se a luz tá chegando aqui, ó, de close, a luz tá chegando assim, essa parte aqui, ela vai lançar sombra em cima dessa de trás. Então, eu vou trabalhar com verde pântano e com o mostarda. A parte de trás, aqui, vai ficar mais escurinha, que é a sombra. Vou preservar um pouco aqui esse serrotinho, porque a folha da rosa, ela tem, embora a gente possa pintar sem também, não tem problema nenhum, mas ela tem esse serrotinho. Então, nesse trabalho aqui, eu quero fazer. Agora, eu vou colocando o mostarda. Vou colocando e vou dando uma misturada no verde pântano que tá ali, porque eu não quero deixar uma cor dividida assim, ó, da outra. Pronto, então eu tenho aqui uma luz e tenho uma sombra. A outra metade vai ficar exatamente igual àquela. Eu vou começar com a sombra e eu vou terminar com a luz, que é a cor mais clara. O movimento é exatamente o mesmo, olha só. Essas são sugestões de cores, tá? Você pode fazer com a cor que você quiser. Tem gente que gosta de verdes, bem verdes, como verde musgo, verde pinheiro. Pode fazer, só ache uma cor mais clara para você fazer essa luz. E agora, eu ainda vou iluminar um pouquinho mais com o amarelo bebê. Eu vou colocar um pouquinho aqui. Só uns detalhes assim, não vou colocar inteiro. E vou colocar um pouquinho aqui, ó, nessa ponta. Isso. Com o pincel zero e o pântano, que é a cor mais forte, você pode, se quiser, fazer assim, ó, um acabamentinho. Não precisa contornar inteiro, tá? São detalhes. Como aqui que seria o meio dela, se ela tivesse aberta. Como tá bem escuro, então eu vou colocar com mostarda aqui, ó, o cabinho e uma linha que vai sumindo. E eu vou colocar aqui aquela ranhura que toda folhinha tem. Pronto. Desse lado, a gente não tá nem enxergando. Então, assim já finalizo. Depois, no final, a gente sempre vê se precisa mais luz, se precisa mais sombra ou algum detalhezinho. Mas, a princípio, é assim que eu vou construir estas folhas. Esta aqui, eu vou começar com o verde pântano. Você viu que eu coloquei
dois risquinhos, eu sempre coloco, olha, nessa eu coloquei pra cá. Isso significa o lado que você vai começar puxando a sombra. Porque a folha, numa regra básica, sem grandes estudos de luz e sombra, você sempre vai ter um lado mais escuro e um lado mais claro. Olha como eu coloquei. Eu coloquei aqui bem preenchido e para lá eu fui só puxando ranhuras. Agora, se eu fiz essa metade daqui para lá, eu preciso de um contraste aqui. Então, eu não posso pôr o escuro também. Aqui vai o claro. O escuro vem do lado de cá. E eu faço o mesmo movimento. Se aqui eu fiz para cima, aqui eu faço para baixo. Aqui ela tá por trás, então ela ficou escurinha. Lembra daquele, quem tá por cima, mais claro, quem tá por baixo, mais escuro. Pronto, agora eu vou colocar o mostarda nesse lado, na borda, e eu vou puxar para dentro, fazendo essa ranhura. Ranhura é assim, quando fica, parece que tá arranhado. Não é uma coisa preenchida. Puxei muito aqui, vou voltar com um pouquinho da sombra. E agora eu vou terminar aqui. Se você misturar muito, vai sumir essa ranhura. Então, coloque a tinta e tenta deixar. Eu sei que a gente gosta de alisar, né? Mas não pode alisar muito, não. Tem algumas folhas que são assim bem lisas. Tem algumas que tem mais textura. Ó, você viu que esse lado eu deixei bem mais claro? Isso pode fazer. Elas não têm que ser totalmente iguais. Agora, eu vou trabalhar com um pouquinho do amarelo bebê. Você pode trabalhar com um marfim. Não vou entrar muito com esse amarelo aqui, ó, em cima do escuro, porque é área de sombra. Luz e sombra nunca ficam juntas no mesmo lugar. Já coloquei, agora eu vou fazer um acabamento com o verde pântano. Eu gosto de fazer esses detalhes. Aqui é o centro, eu vou puxar para cá. Se você tem assim, ó, com a luz e a sombra, você conseguiu deixar essas ranhuras, nunca cruze. Quando você vai fazer essa ranhura aqui da sustentação da folha, né? Não deve fazer assim. Se a sua ranhura ficou nesse movimento, você vai colocar também nesse movimento, ó. Detalhezinhos. Prontinho. E com o mostarda, por aqui assim tem que ter um risquinho que sustenta essas 3 folhas. Então, ele vai ser o cabinho já. Já vou deixar mais grossinho. E vou puxar aqui, ó, no centro, um risquinho. Esse lado aqui, ó, dessa folha, tá por trás. Aqui a frente, tá ali embaixo, e aqui é a costa da folha. Aqui eu tenho a frente inteira. Eu não tenho a costa da folha. Um pouquinho de mostarda aqui, ó, bem leve. Nessa área de sombra que ficou mais escura. Não adianta eu colocar o verde pântano aqui, porque ele não vai aparecer. Esse daqui ficou muito preenchidão, então eu vou fazer, ó, no meio. Passei uma linha de verde pântano. Aqui nós temos um pedacinho também. Já sujinho, pronto. Agora, essa folha aqui, você viu que ela tá bem fácil. Exatamente como esta.
Eu já deixei a marcação aqui da ranhura. Eu vou fazer estas 3, aí eu volto para mostrar para você como fazer essa dobrinha. Primeiro, quero mostrar para você. Percebe como eu deixei esta folha aqui, ó, bem mais escura? E esta eu deixei bem mais clara. O que acontece? A impressão que a gente tem é que essa tá bem mais acima, bem para frente, e essa tá bem pro fundo. Então, a luz, que é a cor mais clara, sempre vai trazer o objeto, o elemento para frente. E a sombra, que é a cor mais escura, sempre vai levar esse objeto, esse elemento para o fundo. Aqui, eu trabalhei esse lado praticamente só no pântano e deixei só uma nuance de luz aqui para mostrar o centro dela. Aqui, essa folha, ela ficou bem na frente, né? Aqui, ela praticamente se confundiu, o verde pântano com o verde pântano do fundo. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. É um truquezinho, tá? Eu tô separando, fazendo quase um contorno. Não é um contorno. Eu posso até continuar um pouquinho aqui, ó. Embora ali seja bem claro. Agora, nesta, aí eu não vou colocar, porque se eu colocar, eu trago pra frente. E eu quero que ela fique lá no fundão. Quero que ela fique lá atrás. Prometi que ia mostrar a dobrinha aqui. Pintei a folha normalmente, ó. Sombra, sombra, luz e luz. Agora, eu pego um pouquinho de tinta na ponta do pincel da cor mais clara. E eu vou começar aqui, ó, na linha. Eu cresço, faço um bonitinho, uma curvinha e termino na linha. Lembrando que essa área aqui, onde tem dobrinha, não pode ter serrinha. Ela tem que ficar lisa, porque como dobrou, não é a borda da folha, a borda tá aqui, ó. A borda é isso aqui que eu tô fazendo. Vou colocar mais. Pronto, fizemos uma dobrinha. Essa folha aqui, eu já deixei aqui bem escuro e eu não vou fazer acabamento claro. Quero deixar ela assim mesmo. Agora, aqui eu posso fazer na frente um detalhezinho desse lado, desse não. Pronto. Aí eu tenho a dobrinha e já tenho as 2 folhas prontas. Esse cabinho eu vou fazer com o verde pântano na largura do pincel, tá? Ele é grossinho. Porque se fizer muito fininho com o pincel 0, por exemplo, ele não vai dar sustentação para os elementos que tem aqui. Então, preenchido. Eu vou usar um pouquinho do vermelho profundo e vou colocar por cima, ó, sujando. Não coloque muito, tá? Porque senão vai ficar muito vermelho. O vermelho e o verde, eles se misturados, eles vão virar um marrom. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo bebê e vou fazer uma luz. Mas eu não vou fazer aquela luz lisa, eu vou colocar a tinta, ó, coloco e dou uma puxadinha. Coloco a tinta na base e dou uma puxadinha. Aqui vou deixar uma ponta. Também. Você viu que são manchinhas? Se ficar pouco, você põe mais. Bom, o meu, eu acho que já tá bom. Não ilumine muito aqui, ó, porque aqui ela tá por baixo, tá? Peguei um pouquinho do pântano e um pouquinho do vermelho no pincel. Eu posso trazer aqui, ó, uma nuance de cabinho. Vou passar 2, aqui temos um espaço grande.
assim. E posso até iluminar um pouquinho, muito pouquinho. Ó. Bons olhos vão enxergar. Agora, eu vou fazer estas outras folhas aqui do lado esquerdo e depois eu mostro para você. Resolvi mostrar como vou fazer essa folha aqui porque ela tá numa posição totalmente diferente. Coloquei a ranhura, só que ela tá por baixo da rosa. Então, o lado que tá por baixo de alguma coisa também vai ficar escuro. Então, o que acontece? Desse lado aqui, dessa folha, eu só vou ter um pedacinho no meio aqui, ó, de luz. Aqui a base. Aí eu vou ter escuro, escuro e um claro no meio. E esse claro, ele pode sair. Aqui essa pontinha tá independente. Não tem nada por cima. Então, ela pode ficar mais clarinha. Vou deixar ainda mais escuro. Vou colocar mais verde pântano aqui. Agora, o lado de cá, aqui vai luz. Perfeito. Aqui vai sombra. Porque tá por baixo de todos esses outros elementos. A outra folhinha e o botãozinho. Então, aqui, ó, ficou sombra e sombra. E o lado de cá, isso nesse caso, porque a rosa tá por cima. Agora, na hora de iluminar, eu vou colocar essa luz aqui na ponta, eu vou até exagerar um pouquinho mais. Deixar bem clarinho. E por aqui, eu vou deixar só um pouquinho. Aqui um pouquinho mais, aqui eu posso deixar mais clarinho. E aqui vai ficar assim. Aqui, ó, nem coloco luz, tá? Pronto, agora eu vou fazer as outras na sequência. Essa normal, essa tem a dobrinha. Aqui tem que ficar retinho e aqui você pode acompanhar o risco. Aqui, olha aqui, a dobrinha. Perceba que aqui é uma entranha, é uma profundidade. Então, essa folha aqui, ó, que fica só um pedacinho, ela tá vindo pra cá, eu nem coloquei a luz de amarelo bebê. Aqui coloquei, essa deixei bem mais clara e aqui um pouquinho mais escuro. Agora, nós vamos fazer o botão. Esse botãozinho vai ser bem simples. Eu vou colocar o vermelho vivo aqui. E vou colocar um pouquinho do vermelho profundo aqui embaixo, ó, nessa partezinha mais profunda dele. Lavo meu pincel. Eu vou trabalhar a parte verde dele das mesmas cores que nós trabalhamos as folhas. Então, aqui embaixo, arredondando, eu vou colocar o verde pântano. Depois eu vou fazer uma bolinha, olha só, uma bolinha. Coloco e vou crescendo o meu pincel com o mostarda, por um pouquinho mais que no centro. Segunda luz, um pouquinho do amarelo bebê. Como a gente já colocou o mostarda ali para dar contraste com o verde pântano da folha, aqui, ó, o amarelo bebê, você só coloca e só coloca no centro. Ó, só dá apertãozinho assim com o pincel. E aqui embaixo, se você sente necessidade, você pode fazer isso, ó. É um contorninho. Já vou definir aqui, ó, da onde ele tá vindo. Ele tá vindo daqui, ele tá passando por cima da folha. Tô fazendo com verde pântano
e não é tão fininho. Agora, eu vou pegar o mostarda e vou passar por cima desse verde pântano. Ele vai ficar assim meio sujo, meio arranhado. Ó, é isso mesmo. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, que tá por trás. Temos duas bandas. A banda de cá tá por trás. E eu vou colocar... Meu pincel tava sujinho, mas não faz mal. Eu vou colocar o verde assim, ó, pelo meio. O mostarda aqui nessa bordinha. E o mostarda ali daquele lado. Agora, eu tenho que tirar essa linha aqui que ficou. Então, eu vou esfumaçando. Do lado de cá, eu vou fazer assim. O verde pântano, eu vou colocar embaixo. Aí, eu vou levando quase até o meio. Esse lado aqui, esse outro lado, eu vou colocar o mostarda. Faço o acabamento ali já. E aqui, eu vou entrando com o mostarda para cima do verde pântano. Vou iluminar um pouquinho aqui em cima, na ponta. Vou iluminar um pouquinho aqui, não ali, aqui, ó. Ali eu tenho a primeira luz, aqui eu já vou ter a segunda luz. Isso vai fazer com que ele pareça que ficou alto. Um pouquinho mais. Agora é a hora de você colocar a luz e fazendo batidinha com o teu pincel pro lado, para essa luz ir sumindo nas bordas, mas o centro fica bem mais clarinho. Troco de pincel, pego o pincel 0 e vou fazer aqui, ó, essa ponta. Aqui eu tenho uma outra ponta que não vai aparecer, então eu vou colocar com mostarda. Aqui eu posso até puxar já essa mostarda aqui, ó, por cima do pântano que eu coloquei, tá vendo? Meu risco tá aparecendo aqui, então eu vou crescer um pouquinho mais essa minha ponta. Agora, mostarda outra vez. Mostarda. Aqui, ó, eu tenho uma outra ponta. Beiradinha. Agora, eu vou usar um pouquinho do amarelo bebê. E eu vou passar aqui, ó. Até aqui. Depois, aqui. Não vou fazer a volta, eu venho só até aqui. E aqui, ó, ele vai sumindo. Iluminar um pouquinho aqui a ponta. Um pouquinho aqui a ponta. A parte de baixo vai ficar escura. Não precisa iluminar. Pronto, agora nós vamos fazer o outro botão do mesmo jeito. Olha como ficou esse botão. Agora, nós vamos trabalhar esta rosa aqui. Eu vou usar vermelho vivo para fazer a base. Eu gosto sempre de trabalhar com uma base, uma primeira sombra com vermelho profundo e uma segunda sombra com berinjela. Você pode substituir também essas cores por outras que você goste, mas que tenha essa sequência, um bem claro, um médio e um bem escuro. Então, nós vamos começar por essa pétala aqui. Eu vou usar o pincel número 6 para preencher com o vermelho vivo. Agora, com o pincel sujinho ainda, eu vou pegar uma pinceladinha do vermelho profundo e vou fazer uma sombra aqui nessa borda. Dessa pontinha até aqui embaixo. Mais um pouquinho. E eu vou fazer desse lado aqui, ó. Aqui, nós temos essa pontinha de pétala que tá por cima.
A luz tá chegando assim. Então, essa parte aqui vai ficar iluminada. Ó, disfarcei. Aqui, ó, eu vou crescer essa sombra e vou deixar essa linha, tá? Vai ficar assim. Você vai me acompanhando, que no final vai ficar tudo igual. Eu gosto de ir fazendo o que tá em volta, só que aqui, como você viu, uma coisa tá por baixo, depois ela tá por cima, então eu vou fazer esse pedaço aqui do centro, porque todos esses elementos aqui estão por cima dele. Já vou preencher esse cantinho aqui também, a gente tem um risquinho ali dividindo, mas eu já vou preencher. E agora, aqui, eu tenho a primeira sombra aqui, ó, toda essa área. Vou até deixar a linha aqui, assim, ó. Essa linha aqui é dessa parte que tá fazendo sombra pra lá. Aqui vai só um pouquinho. Passei bem em cima da linha. Aqui também só um pouquinho. Aqui, vou passar aqui, ó, em cima do risco pra cá. E esse espaço aqui, esse aqui é uma dobrinha. Então, eu vou colocar um pouquinho também. Você viu como isso daqui tá por baixo de tudo? Agora, eu vou preencher essas 3 pétalas aqui. Agora que eu preenchi, me acompanhe. Primeiro aqui. Não, primeiro aqui. Esse triângulozinho aqui eu vou deixar preenchido. Eu tô usando o vermelho profundo. Aqui eu tenho um fundinho. Fundinho que eu quero dizer assim, ó. Curvo para dentro. Vou colocar um pouquinho. Vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Uma manchinha triangular, mas eu não deixei linha. Aqui, essa pétala ficou por cima dessa. Então, essa daqui vai levar também um pouquinho de sombra nesse cantinho. Troquei de pincel, número 4, aparadinho. E com um pouquinho só de tinta, aqui, ó, em cada fundinho desses, eu vou colocar uma pontinha de tinta e vou limpar o pincel assim, ó, pra dentro. Ele vai fazer um pouquinho de textura. Ó, tem o fundinho, coloco um pouquinho de tinta ali e puxo. Agora, vamos trabalhar esta pétala aqui. Ela ficou aqui, ó, eu tenho uma linha. A gente já colocou nesse elemento aqui um pouquinho de sombra. Eu vou colocar em cima do risco e vou puxar pra baixo também, só nesse pedacinho aqui. Agora, aqui, esse pedacinho, essa pétala tá por trás dessa rosa. Então, aqui vai ficar escurinho. Aqui a gente trabalha tudo na base da manchinha. Ó, tem o fundinho aqui, tem o fundinho aqui. Coloco uma tintinha ali e venho limpando. Vou limpar curvo, porque o meu ponto aqui, ó, da estrutura da rosa, o meu ponto é aqui, o centro, ó. Então, isso tem que convergir para esse ponto ali. Aqui eu tenho outro, né? Então, eu coloco um pouquinho de tinta. Aqui eu tenho o outro, já vou até colocar, porque eu tinha um excesso aqui no pincel. E eu não posso ir para lá, eu tenho que fazer curvo. Então, ele vem para cá. Espalho um pouquinho, ó, vai ser esse movimento, ó. Só que isso daqui espalhadinho. Você tem que fazer ele sumir dos ladinhos. E agora, essa pétala aqui ficou por cima dessa. Então, aqui a gente tá fazendo, ficou sombreada. Nesse pedacinho aqui.
Você viu que os espaços são pequenos para a gente trabalhar. E olha que eu fiz a rosa bem grande, para você poder enxergar bem direitinho. Aqui a gente já marcou. Agora, esta aqui. Primeiro, tá vendo aqui, ó, essa linha que subiu. Aqui, ó, ela tá por trás toda essa área. Essa linha, passei tinta de novo em cima, esfumacei um pouquinho pra dentro, pro lado de cá. Antes a gente tinha feito pra lá, agora a gente tá fazendo pra cá. Aqui, toda essa área que tá por trás, eu já vou deixar um pouquinho mais escuro. E vou limpar o meu pincel, porque eu não quero que fique marca. Depois, aqui eu tenho um fundinho. Aqui eu tenho fundinho, aqui eu tenho fundinho, aqui eu tenho fundinho. Onde eu tenho o meu ponto tá aqui. Então, vai ser esse movimento, ó. Onde eu tenho fundinho, coloco um pouquinho do escurinho e dou uma esfumaçada para baixo. Você vai prestar atenção aqui comigo. Ó, a gente tem esse pedacinho, tá? Você vai subir um pouquinho, a gente tem uma curvinha. Nessa curvinha, você vai fazer isso aqui, ó. Um pouquinho de sombra a mais pra fora. Ela pode até encontrar com essa curvinha de cima. Vai atravessar a pétala. A princípio, parece que tá ficando muito clarinho, mas depois nós vamos entrar com berinjela fazendo uma segunda sombra. Agora, eu vou preencher essa parte aqui, ó. Menos esta, que é a última que nós vamos fazer. Prontinho. Agora, nós vamos achar as partes. Vamos juntos. Aqui eu tenho um triângulo. Nesse triângulo, eu vou deixar mais escurinho aqui, porque tá por baixo desse. Vou deixar mais escurinho aqui, porque tá por baixo daquele. E aqui, eu não vou deixar essa parte aqui tão clara. Eu vou passar em cima do risco e vou esfumaçar um pouquinho pra dentro. Viu que só ficou clarinho no centro. Agora, nós vamos pro lado de cá. Eu tenho aqui um triângulo. Esse triângulo é uma dobrinha daquela pétala ali. Então, eu vou pôr um pouquinho de sombra ali, ó. Terminando o risco, mas para dentro do triângulo. Essa pétala aqui, ó, é uma só. Mas ela tem essa linha. Aqui, ó. Essa linha aqui, ela vem para dentro. Esse espaço eu vou deixar escurinho. E aqui, um pouquinho mais. Aqui também. Eu vou esfumaçar para lá. Lembrando que essa é a primeira sombra. Aqui sumiu. Esse pedaço de cá, já eu não vou colocar em cima da linha para fora, como eu fiz ali. Eu vou colocar aqui, ó, para dentro. É uma dobrinha, vem até aqui embaixo. Eu vou fazer toda a linha dela. Pode colocar a tinta bem em cima do risco, só que você vai esfumaçar um pouquinho para dentro. Aqui já é um outro pedacinho. Vai ficar escurinho aqui, aqui e aqui, que é o contorno daquela dobrinha. Aqui e aqui é luz. Agora, a gente tem aqui atrás uma outra pétalazinha, que vai ficar escurinho aqui e escurinho aqui por trás. Olha, sombra, luz, sombra, luz. Esse lado aqui também, ali temos luz, aqui temos sombra. Essa pétalazinha aqui, que é o pedacinho do bojo, ó, que tá fechando, que é meio triangular, vai um pouquinho de sombra embaixo. E aqui no miolinho vai um
escurinho, assim. Aqui nós temos uma dobrinha, tem uma sombra. Essa dobrinha ficou alta e tá sombreando aqui assim, ó, um pouquinho. Meio curva. Agora eu vou preencher o último pedacinho, pra gente trabalhar essa dobrinha aqui. Preenchi. Agora eu vou pegar um pouquinho, muito pouquinho. Eu tenho aqui uma dobrinha para baixo. Eu tenho aqui uma sombra desse lado. E eu tenho uma segunda sombra nesse pedacinho. Ó, sombra aqui atrás e sombra aqui dentro. Essa dobrinha, ela não é inteiro vermelho vivo, então eu vou passar também um pouquinho da sombra para fora aqui, ó. Aquela sombra que a gente colocou para dentro e para fora. Mesmo assim, eu tô vendo o risco. Aqui também, ó. Até o final, um pouquinho de sombra para cima e para baixo. Finalzinho também. Pronto. O berinjela você vai usar muito pouquinho. E só em alguns espaços. Por exemplo, aqui. Tá vendo o risco? Eu vejo o risco. Então, eu vou colocar um pouquinho do berinjela. Vou esfumaçar pro lado onde eu já tenho o vermelho profundo. Segundo, aqui, ó, nesse triângulo, peguei tinta demais. Eu vou aproveitar essa tinta já aqui no miolo, ó. Esse triângulo aqui, ainda tenho muita tinta, vou colocar aqui no cantinho. Ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Mais um pouquinho. Essa pétala aqui, desse lado, ela tá por cima. Eu vou só colocar assim, ó, uma linha de berinjela aqui, em cima do risco. Já desse ladinho aqui, ela ficou por trás. Eu vou acentuar um pouquinho a sombra. Você viu que é quase nada. Essa pétala maior, aqui, ó, eu vou passar a tinta bem em cima do risco. Vou tirar o excesso, esfumaçando um pouquinho aqui pra dentro. Aqui vai ficar bem escurinho. Mas eu não chego ali. Essa marca aqui é a sombra do vermelho profundo. Mais uma pitadinha. Lembra aqui que a gente puxou? Então, bem nesse espaço, tem uma sombra. Eu vou empurrando esse escuro pra lá. Meio curvo, porque a gente tem aqui a curvinha, lembra que veio pra cá, fazendo esse movimento. Aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho também, perto do botão aqui. Vou passar o pincel sujinho bem em cima do risco. Agora, a gente tem aqui, ó, aqui tá o miolinho. Você vai um pouquinho para a esquerda, você tem um espaço aqui, ó, com essa forma, ó. Aqui também vai ficar escurinho. Agora, eu tenho aqui um triângulo, que vai ficar um pouquinho mais escuro. Você viu que é o mínimo de tinta. Eu tenho aqui um espaço que vai ficar também. E por último, eu tenho aqui, ó, esse espaço. Eu vou fechar aqui, só passando o pincel com o mínimo de tinta em cima do risco. Pronto, nós já definimos toda a rosa. Nós esperamos secar para depois fazer um pouquinho mais da luz. Então, depois a gente termina os detalhes.
Eu tô fazendo essa rosa, observando essa daqui, ó. É uma rosa de verdade. Eu tirei o desenho e tô só mudando a cor. É lógico que não fica exatamente igual, mas é um modelo pra gente seguir. Quando você vai fazer uma rosa assim, que não é aquela básica que você só faz as pétalas em volta e faz o miolo, então é sempre bom você olhar as dobrinhas, como que ela se comporta, a luz e sombra. Uma rosa, uma fotografia de uma rosa natural é muito melhor. Pronto, agora nós vamos fazer a outra rosa. Muita gente tem dificuldade de fazer assim, de ponta cabeça. Ela tá virada para baixo. Então, eu vou inverter. Ó, eu tô torcendo o meu pano e vou deixar a rosa nessa posição. Você viu que tá de cabeça para baixo, mas a rosa tá para cima. Vamos fazer assim. Nós vamos começar pelas pétalas de trás. Então, eu vou preencher. Agora, preenchi aqui essas três. Agora, eu peguei um pincelzinho número 4, aparadinho, só com um pouquinho de tinta. Nós vamos fazer primeiro esta aqui de cima. Então, toda essa parte que tá por trás vai ficar um pouquinho mais escura. Significa toda essa barra aqui. Aqui eu tenho uma voltinha para dentro. Tá faltando um pedacinho. Então, eu vou colocar um pouquinho do escurinho e vou limpar o pincel assim. Sempre isso daqui vai ficar em triângulo. Nunca vai ficar uma linha reta. Você vai colocar a tinta no meinho e vai limpar o pincel para fora. Eu tenho uma aqui também, vou colocar também um pouquinho. Pronto. Agora, nós vamos fazer esta aqui, do lado esquerdo. Todo lugar que tá por trás, eu ponho um pouquinho do escuro. Eu tô usando o vermelho profundo, que é a primeira sombra. Eu vou deixar esse lado aqui, ó, um pouquinho mais escuro. E agora, essa parte que é o fundinho, coloco um pouquinho de tinta e deixo também mais escurinho. Pronto. Do lado de cá, faço a mesma coisa aqui, onde tá por trás. Vou deixar aqui embaixo também um pouquinho mais escuro. E aqui, aquela voltinha. Quando você olha o risco inteiro, assim, apesar de que esse daqui eu fiz de forma a ficar bem definidas as pétalas, parece que tá confuso, mas se você for trabalhando dessa forma que eu tô ensinando, fica fácil, você não vai ficar perdida. Agora eu vou preencher estas duas maiores aqui. Tá vendo esse triângulo aqui, esse espaço? Eu vou deixar ele todo sombreadinho. E vou até sair aqui, ó, pra fora um pouquinho. Essa parte aqui, essa pétala ficou toda por trás desta. Então, vai ficar escurinho. Aqui, ó, também essa pétala tá por trás desta e por trás desta. Então, vai ficar escurinho. Essa pétala aqui, ela tá em relevo, ela tá alta. Então, ela tá lançando sombra sobre esta. Isso significa que eu vou ter uma sombra assim, ó. Fazer uma curvinha aqui. Todo esse espaço, você vai me acompanhando. Essa parte aqui também vai ficar escura. E agora, em cada curvinha dessa, eu vou fazer aquele bonitinho aqui. Aquele escurinho
para fazer movimento na pétala. Aqui também eu vou escurecer um pouquinho mais. Depois a gente tem uma segunda sombra, lembra? Aí essa vai ficar um pouquinho mais escura ainda. Olha só como ela ficou. E agora nós vamos para esta daqui, que vai ficar escurinha também, ó. Vou até marcar já, vou fazer esse movimento aqui. Toda essa área aqui vai ficar escurinha, recebendo sombra. Continua aqui e aqui um pedaço também. E agora, aqui, vou pôr aquele pouquinho de sombra, só um pouquinho assim. Vamos para as próximas. Esta daqui vai ser a última pétala que nós vamos fazer, porque ela tá por cima de todos os lados. Eu tenho agora, essa pétala eu já fiz tudo que tava por trás. Agora, ela está por trás destas. Então, essa daqui eu vou preencher. Já na sequência, eu vou preencher essa daqui também. E eu já vou preencher esta aqui também, olha. Pronto, já preenchi. Agora, nós vamos começar por esta aqui. Desse lado aqui, ó, ela tá por trás de todo mundo. Então, eu vou colocar... Tô juntando aqui, ó, as duas sombras, mas lembra que a gente tem uma segunda sombra depois, que vai acentuar algumas áreas. Então, vou deixar escurinho onde tá por trás. Essa daqui, ela tem uma sombra assim, ó, meio curva. E agora, aqui e aqui, dois pontinhos para fazer aquele movimento. Esta ficou por trás aqui, vai ficar assim mesmo. Essa daqui tá por trás toda essa área, tá por trás aqui. Esse espaço, ele vai ficar bem escuro, bem mais escuro. Eu vou colocar essa sombra, mas depois certamente a gente vai acrescentar a outra. E aqui um pouquinho. Essa área aqui também pode ficar um pouquinho mais. Agora, curvinha, curvinha, curvinha. Temos uma porção de curvinhas. E essas curvinhas, lembra? Elas, o ponto dessa rosa, o centro tá aqui, ó. Então, o ponto é aqui. Todas essas puxadinhas, elas têm que convergir para esse ponto. Então, eu não posso fazer para lá e nem reto para baixo. Elas vão ficar assim, ó. Fazendo esse movimento. É uma curvatura. A gente tem essas pétalazinhas aqui, ó, que aqui elas estão por cima, na frente. Aqui elas estão por trás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preencher essa parte aqui. Já posso preencher esta pétala aqui também. Eu tenho aqui uma pétala, esse pedacinho é metade daquela pétala, esse pedacinho é metade dessa, que foi e virou. Então, eu tenho que deixar aqui, ó, com um pouquinho de sombra, porque tá por baixo daquela viradinha. E eu tenho que deixar aqui com um pouquinho de sombra, porque tá por baixo dessa outra pétala que veio na frente. Desse lado, eu tenho quase a mesma situação. Não é a mesma, porque aqui a viradinha veio só até aqui. Daqui pra cá, ela não tem dobra. Só aqui, ó, que ela tem dobra. Mas esta vai ficar escurinho aqui. Não faz mal se quase juntar ali, tá? Não tem problema. Agora, eu tenho aqui a dobra e eu tenho aqui o espaço que ficou por trás.
Não pense, ah, é muito difícil, eu não vou conseguir. Isso é um belo exercício. Todo esse lado aqui também tá por baixo. Se você me seguir direitinho, pedacinho por pedacinho, você vai conseguir fazer, vai chegar num resultado bem legal. Eu tenho certeza. Essa pétala aqui, ela só ficou embaixo nesse pedacinho, só aqui. Porque toda essa área, ela tá por cima daquele lado e tá por cima desse. Então, eu vou colocar aqui, ó, em todas as dobrinhas. Eu vou colocar um pouquinho de tinta e vou puxar. Aqui a gente vai puxar fazendo esse movimento. Lembra que o ponto tá aqui, então isso daqui tem que fazer isso, ó. Eu não vou trazer até aqui, mas vai ficar puxadinho para cá. Um pouquinho mais. Quando você estiver fazendo um pedaço, enxergue, olhe, fixe só nesse pedaço. Não deixe que tudo que tem em volta confunda você. Isso é um ótimo exercício para memória, para parte da atenção. Tá, agora eu vou preencher o restante ali. Pronto, vamos às sombras. Apesar de ser pequenininho, mas tem muita sombra aqui. Pouquinha tinta. Eu vou começar nesse triângulo aqui, nesse espaço aqui, ó. Eu vou deixar ele todo escurinho. Agora, a partir dele, essa linha eu vou deixar escurinha aqui, ó, por trás. Porque isso daqui é uma dobrinha. Agora, eu tenho aqui uma linha que a parte de trás também vai ficar escurinha, aqui, ó. E agora, essa dobrinha virou pra cá. Então, ela tá lançando sombra sobre esse espaço aqui. Isso quer dizer que aqui também vai um pouquinho de sombra. Mas aqui, não. Porque aqui, esse pedaço aqui tá por cima. Parece confuso, mas não é. Só me siga. Se aqui ficou por cima, então aqui vai ficar por trás. Olha. Nesse cantinho. Eu tenho aqui duas linhas. Entre as duas linhas, você pode pôr a sombra inteira. Depois, eu tô trabalhando, indo por esse lado. Aqui eu tenho mais uma dobrinha. Sempre que tiver essa coisinha assim, ó, toda cercadinha, é uma vira, é uma dobrinha. Por trás vai ficar escurinho. Chegando aqui, essa parte aqui, ó, essa pétalazinha pequenininha, ela tá por cima dessa aqui. Então, um pouquinho de sombra lá. Depois, aqui eu já tenho o miolo, ó, miolo escurinho. Só vou passar uma tinta aqui em cima do risco. Aqui. Aqui eu tenho sombra. Aqui eu tenho sombra. Aqui atrás eu tenho sombra. Olha lá o miolinho saindo. Faltou só aqui um pedacinho. Aqui, ó, eu tenho aqueles baixinhos. Eu vou pôr um pouquinho de sombra. Aqui também, ó, cada vez que eu tenho um furinho, um fundinho, eu puxo um pouquinho de sombra. Só vou puxar aqui porque ali é muito pequeno. Acho que eu desenhei com muito detalhe aqui, mas eu sei que você vai conseguir fazer. E como aqui é bem pequenininho, se você colocar a sombra exatamente em cima do risco, você vai ter a rosa do mesmo jeito. Vai ficar legal. Agora, esta última pétala aqui,
eu tenho aqui, ó, um fundinho, outro fundinho e outro fundinho. O ponto tá aqui, então eu vou trabalhar assim. Eu poderia fazer linhas assim também, só que eu preferi nesta daqui ensinar para você desse jeito. Numa outra eu posso trabalhar fazendo linhas. Eu já fiz uma cor de rosa que eu trabalhei assim, puxando, colocando, não preenchendo uma base, mas colocando as cores já direto sem fazer base. Pronto, finalizamos essa parte. Agora, rapidinho, eu vou colocar o berinjela. Eu vou começar com esse berinjela aqui, ó, nesse triângulo. Coloquei um pouquinho ali dentro. E vou colocar um pouquinho aqui saindo para fora. Quando eu digo pouquinho, é pouquinho mesmo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho. Eu tenho aqui a divisão das duas pétalas. Aqui eu vou até puxar mais um pouquinho para separar melhor. Assim eu vou ter duas sombras. Agora aqui, bem nos cantinhos, eu vou pôr um pouquinho também. Essa sombra de berinjela, ela nunca vai cobrir a primeira sombra que a gente já colocou com o vermelho profundo. Aqui, ó, na de trás. Um pouquinho só. Vamos fazendo a curva. Aqui nesse cantinho também vai um pouquinho. Cantinho, cantinho. Pego mais um pouquinho. Agora, fazendo a curva, né? Aqui, ó, em cima do risco. Aqui nesse triângulo. Aqui eu tinha uma linha, então eu paro em cima da linha. Aqui, ó, nesse cantinho. Aqui. Aqui nos fundinhos. Fiz a volta. Agora eu vou começar aqui, ó. Cantinho, cantinho. Aqui. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Cada cantinho um pouquinho. Já vou colocar aqui no miolo. Bem pouquinha tinta. Vou voltar aqui. Aqui eu tinha um espaço. Se você olhar no teu risco, um espaço assim, ó, bem escurinho. Cantinho, cantinho, cantinho. Cantinho, cantinho. Basicamente, eu tô redesenhando com um pouquinho mais da sombra. Mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui. Eu ainda vou iluminar um pouquinho mais a rosa, mas agora a gente deixa secar. Agora, tá quase seco. O ideal é que estivesse seco, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu vou pegar uma pinceladinha do vermelho vivo e meia pincelada do amarelo ouro. Eu vou misturar com isso, por mais um pouquinho. Eu vou clarear o vermelho vivo. Eu não gosto de usar o branco em cima do vermelho, mas a gente precisa de uma luz. Eu acho que é um por um, tá? Ó, tô misturando aqui uma pincelada de vermelho vivo e uma pincelada de amarelo ouro. Se você quiser, você pode usar o coral. Coral dá um resultado bom aqui também. Eu vou iluminar
ó, um pouquinho dessa cor em toda a área de luz. A área de luz é onde ficou o vermelho vivo puro. Olha como dá diferença. Você só coloque assim, ó, um pouquinho dessa cor. Eu tô usando aqui a misturinha. Cuidado para você não deixar excesso. Cuidado para você não entrar em cima da sombra. Se você quiser, às vezes eu faço isso também. Você pode fazer esses retoques aqui com o próprio vermelho vivo. Porque eu sempre gosto de trabalhar a luz por último. E a luz é a cor mais clara aqui no caso, né? A gente usou o vermelho vivo, então o próprio vermelho vivo seria a luz. Eu fiz esse pedaço aqui com essa misturinha. Agora, eu vou pegar o vermelho vivo e vou fazer esse pedaço aqui. Você vai ver que dá pouca diferença de cor, mas o resultado do acabamento é muito melhor. Olha, eu tô colocando o vermelho vivo nas áreas que estão por cima. Antes a gente trabalhou com a sombra, a área que estava por baixo. E agora com a luz, a área que está por cima. Eu sempre gosto de fazer esse retoque final. Olha como dá pouca diferença. Aqui ficou um pouquinho mais claro, mas com o vermelho vivo também a gente pode fazer isso, sem problema. Mas não deixe de fazer. Pegue o pincel pequenininho, tô com o pincel número 4 aqui de novo. E vai seguindo, seguindo, na dúvida você olha no risco. Então, essa daqui tá pronta. Agora eu vou virar o pano outra vez. E vou fazer a mesma coisa nessa outra aqui, vou iluminar também. Olha, já iluminei aqui essa com vermelho vivo. E agora com o pincel 0 eu vou fazer, isso daqui é uma curvinha. Ó, ela passa aqui a linha. E eu vou pegar um pouquinho do berinjela para mostrar. Isso daqui também, ó. Quero fazer com o pincel 0 para ficar bem certinho. Aqui também a gente tem uma dobrinha. Essa parte aqui, ela desce e passa por aqui, ó, por cima. Agora, com o pincel 2, eu vou fazer nessa parte aqui uma gota. O meu tecido aqui embaixo tem uma porção de gotas. Então, vou fazer... Eu acho que eu vou fazer aqui. Essa parte aqui é a parte mais alta, ela tá curva. Então, a gota aqui, ela nunca vai ser redonda, porque redonda é quando ela tá repousada. A gota, ela tem que estar aqui, no caso, escorrendo. Então, eu vou fazer essa posição. Isso aqui tá gordo, ela tá escorrendo pra cá. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Tô com a tinta berinjela bem na pontinha do pincel. Eu saio e faço isso aqui, ó. Depois, eu pego aqui embaixo e subo, fechando aqui, esfumaçando para fora. Você viu que aqui eu esfumacei para dentro, aqui eu esfumacei para fora. Agora, eu vou pegar o vermelho vivo, que é a cor mais clara que eu tenho no elemento. E eu vou fazer aqui, ó, uma pincelada, realçando essa parte clara. E agora, com o pincel 0 e o branco, primeira vez que nós vamos usar o branco no trabalho, eu vou colocar aqui nessa área escura,
eu vou colocar um ponto puxadinho para cima. E aí a gente tem a gota escorrendo. Trabalho concluído. Eu quero que você experimente com outras cores também. E depois passa para mim, porque eu gosto muito de ver. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Você que tem me apoiado, tem me ajudado bastante e eu agradeço. E agora vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Essa é a Rita de Cássia mostrando orgulhosa sua linda mesa decorada para a festa do Natal. Ela é de Niterói, Rio de Janeiro, e diz que sempre gostou de casa arrumada. Deslizando o dedo no YouTube, se deparou com minhas pinturas. Gostou! E isso já faz uns 2 anos. Desde então, vem pintando comigo e enfeitando a sua cozinha. Rita, hoje o meu beijo todo especial é só para você. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.